Fala rapaziada, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez aqui com o canal ForWire e hoje eu venho trazendo uma questão do IBGE lá de 2000, daqui de 2016, tá? É uma prova que realmente eu estou esmiuçando ela, pegando questão por questão, conforme o tempo vai sendo possível. E, enfim, o tempo vai aparecendo, vou pegando essas questões e vou resolvendo aqui para vocês, tá bom? Hoje eu vou estar pegando uma questão que é uma questão que trata mais da parte aí de banco de dados, mas é uma questão, vamos dizer assim, conceitual. Ela não é uma questão prática, né? Assim, a gente vai tratar com três conceitos de banco de dados, três conceitos aí de operações que você pode estar realizando no banco de dados. E é isso, tá? Acredito que seja até mais rápido aí a nossa questão, tá? O número da questão é 38, baseada aí na prova branca, mais uma vez, e ela fala assim no enunciado: alguma das mais importantes implementações de banco de dados relacionais dispõe do comando truncate para remover registro de uma tabela, ok? Truncate. Considere as seguintes opções para remover registros de uma tabela. T. 1. Usando o comando delete ou delete. Usando o comando truncate. E 3. Removendo a tabela T e executando um comando create table para recriá-la em seguida. Repetindo, removendo a tabela T e executando o comando create table para recriá-la em seguida, tá? Então vamos lá, uma rápida explanação aqui, a diferença entre delete ou delete. Cada um gosta de falar de um jeito, enfim. O truncate e o drop table, tá? Quando a gente fala de remover a tabela, a gente está falando do comando drop table. Ele não coloca aqui, mas é o comando drop table. É o seguinte, qual a diferença dos três, tá? No delete ou delete, eu vou estar removendo os dados de uma tabela, as linhas de uma tabela. Só que o delete, ele tem algumas coisas específicas que eu vou estar descrevendo agora. Primeiro, o delete, a cada linha que ele vai estar removendo da minha tabela, ele vai estar criando um log para cada linha, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela com 1000 linhas e eu dou um delete na tabela inteira, dou um delete sem ter uma cláusula where, beleza, ele vai fazer possivelmente 1000 logs, tá? De cada linha, em cada linha ele vai fazer um logzinho. O que é o log? No caso específico, o log é um arquivo que o banco de dados, o teu sistema de gerenciamento de banco de dados guarda, para eventualmente você depois poder ter acesso a essa informação caso você seja um administrador. Eventualmente o banco de dados possa fazer um rollback, que é a operação de você desfazer uma determinada operação que foi feita no banco, né? Então, assim, é para isso que serve os logs, tá? Então, o delete ele faz um log em cada linha. E além disso, como eu já havia falado, já havia citado, o delete ele aceita uma cláusula where, ou seja, você consegue fazer uma filtragem do que você quer deletar em específico, ok? Vamos ao truncate. O truncate ele não aceita uma cláusula where, então ele já é diferente por causa disso, tá? E a outra coisa do truncate é que quando ele faz a mesma operação que o delete, ele remove linhas da tabela, tá? Remove o conteúdo da tabela, mas ele não aceita um where específico para você poder buscar determinados dados aí da tua tabela, tá bom? Então o truncate ele tem essa diferença. Além disso, o truncate quando ele remove, ele grava um log da operação truncate, não grava linha por linha, entendeu? Por que ele está faz isso? Porque o truncate é um comando que sempre vai pegar a tabela inteira, então ele só precisa guardar uma vez essa
informação. Já o delete não, o delete pode pegar uma linha específica, várias linhas filtradas por causa do where e por aí vai, ok? E vamos lá, e depois qual a diferença do drop table, né? Ou enfim, remover a tabela, como ele fala aqui na questão. O drop table, como o nome já diz, ele acaba com a tabela, mas ele acaba assim, para valer. Ele não só deleta as informações, os dados que estão dentro da tabela, mas ele também remove a estrutura da tabela dentro do banco de dados, tá? Então essa é a diferença aí entre o drop table, o truncate e o delete ou delete, tá? E dentre as opções que a gente tem lá, ele fala assim, ó, sobre essas opções é correto afirmar que A, baseado nisso que a gente já viu, tá? As três questões equivalem-se quando todos os registros são removidos, pois tomam o mesmo tempo de execução e seus efeitos colaterais são os mesmos. Opa, opa, opa. Primeira coisa, duas coisas erradas aí. A primeira coisa é afirmar que tomam o mesmo tempo de execução. Por quê? Se uma grava um log, se outra grava log por linha, né? Então a gente já sabe que dentro o delete e o truncate existe aí uma diferençazinha de tempo de execução, tá? Além disso, no caso do drop table, ele vai estar removendo a estrutura da base a estrutura da tabela que está dentro da base de dados, tá? Então o efeito colateral é diferente, né? Ah, Thiago, como assim é diferente? Dentro da questão 38, está dizendo assim, ó, removendo a tabela T e executando um comando create table para recriá-la em seguida. Bom, é diferente, sim, senhor. Por quê? Se você tiver aí, por exemplo, só um exemplo, tá? Existem outras diferenças, mas se você tiver uma coluna em que você tiver aí um auto-incremente, uma coluna de chave primária, enfim, que ela vai estar sendo toda vez aí incrementada pelo próprio banco para poder você estar inserindo novas linhas dentro da tua tabela. Essa coluna, se você apaga a estrutura da tua base, da tua tabela, você zera, ou seja, na próxima vez quando você der o create, na próxima inserção, a tua chave primária vai ser um de novo, vai voltar um de novo, né? Já quando você não dá o drop table, a tua chave primária vai continuar a sequência que estava anteriormente. Por quê? Porque você só removeu o conteúdo. Então ele vai respeitar a sequência que está anteriormente e quando você inserir uma nova linha, ele vai colocar lá o númerozinho da nova linha. Se, digamos, você tinha 30 linhas, vamos dar um exemplo, 30 linhas anteriores na tabela. Você deu um delete nas 30, beleza, matou as 30. Cada uma tinha chave primária, vamos dizer que a chave primária começava do 1. Aí beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até 30, tá? Se eu der um drop table e der um create table em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. 1, 2, 3. Se eu der simplesmente um delete ou eu der um truncate, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai respeitar. Então, na próxima inserção, ele vai dar 31, 32, 33 e por aí vai, entendeu? Ele vai guardar esse número anterior e aí vai utilizar ele como referência, tá bom? Bom, então beleza, a gente já viu que a A está errada. A segunda, a opção 2 é geralmente mais rápida, mas tem desvantagem de não permitir rollback. Bom, essa é a nossa opção aí que foi de gabarito, tá? E por que ela foi de gabarito? A opção 2 geralmente é mais rápida. O truquete é mais rápido? Geralmente sim. Por que geralmente sim? Porque se você tem uma tabela com muitas linhas, ele vai fazer muitos logs na hora de dar o delete. Então o truquete costuma ser geralmente mais rápido. E ele tem a desvantagem de não permitir rollback. De fato, o delete você pode colocar dentro de uma transação e tal, e você realizar o rollback. Lembrando que o rollback a gente utiliza dentro de transações de banco de dados, né? O transaction, né? Como se fala, né? E aí, o que acontece? O truncate ele não entra
nesse esquema, tá? Então, assim, a B foi considerada como gabarito, tá? Depois eu vou estar falando alguma coisinha no final sobre essa questão B aí, tá? A C. A opção 3 é sensivelmente mais rápida, pois não é necessário gravar novas entradas nos arquivos de log. Bom, essa opção C está errada. Por quê? Vamos ler de novo? A opção 3 é sensivelmente mais rápida, pois não é necessário gravar novas entradas nos arquivos de log. Quando você faz uma operação aí de remoção de tabela, você tem uma nova entrada no arquivo de log. O log guarda essa informação. Foi removida a tabela, tudo bonitinho, tal e coisa e tal, entendeu? A opção 3 é sensivelmente mais rápida, é questionável, realmente é bastante questionável essa questão, entendeu? Porque no caso específico na 3 eu vou estar fazendo duas operações, eu vou estar fazendo um drop table, né, e depois eu vou estar fazendo um create table. Então a velocidade disso aí possivelmente vai estar aí bem parecida com a velocidade do truncate. Então não tem uma grande diferença, mas sensivelmente mais rápida, eu acredito que não entra nesse esquema aí não. Então a C está errada. A D. As opções 2 e 3 são plenamente equivalentes. Opção 2 é usando o comando truncate, e a 3 é você fazendo um drop table e depois dando o create table, tá? Então as opções 2 e 3 são plenamente equivalentes, pois a implementação do comando truncate faz exatamente o que seria feito na opção 3. Tá errado. O truncate ele não remove a estrutura da tabela, ele só apaga os dados da tabela, tá? Então ele não faz exatamente o que seria feito na opção 3, ok? Então tá errado. E a última opção, a opção 2 somente é mais lenta que as demais, quando nem todos os registros de tabela devem ser removidos. A opção 2 somente é mais lenta que as demais, quando nem todos os registros de tabela devem ser removidos. Vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Quando nem todos os registros de tabela devem ser removidos, somente assim que a opção 2 é mais lenta que as demais, ou seja, quando eu utilizo o where. É verdade isso? Não, porque toda vez que você faz um delete, ele vai gravar linha por linha um log, tá? Então, utilizando o where ou não utilizando o where, ele vai gravar linha por linha um log, então ele vai ser mais lento, não somente mais lento com E, mas ele vai ser mais lento se ele tiver uma quantidade de linhas maior lá, tá? Então, essa E aí, ela está bastante confusa, né? E nesse sentido, ela está errada, tá bom? Então a gente ficou com um gabarito B. A opção é geralmente mais rápida, mas tem a desvantagem de não permitir rollback, tá bom? É o seguinte, é só para poder citar, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão, cheguei até o blog do Gustavo Maia Aguiar, vou estar colocando aí o link dentro da descrição do vídeo, bem interessante, se você gosta de utiliza SQL Server aí no teu dia a dia, vale a pena dar uma lida. Ele fala sobre os comandos delete e truncate também, e também fala algumas coisas relativas aí só ao SQL Server, tá? Não vou estar abordando isso aqui, porque, enfim, muito detalhe, mas é isso. Deixo aí o link para vocês poderem ler, sempre bom, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam o raciocínio, voltem, pausem, colocam de novo, tá? Se gostou, dá um like. Se gostou, se inscreve para poder saber quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal For While. E bons estudos, rapaziada. Tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.